Olá, é um grande prazer, mais uma vez, estar com você aqui no programa Cristianismo Autêntico. Nós vamos hoje prosseguir estudando sobre os 4 fundamentos do que é a doutrina apostólica. Todo esse conteúdo doutrinário que o nosso Senhor Jesus deixou, que os apóstolos prosseguiram e que nós devemos continuar. E também aquilo que foi a realidade prática da igreja. Nós podemos colocar sobre os 4 pilares da vida prática da igreja que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 42. Eu quero ler Mateus, capítulo 16. Quero ler alguns textos com você. O versículo 21, 24, 25 e depois nós estaremos examinando esses textos com a ajuda do Espírito Santo. Mateus 16, 21 diz: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Ainda, vamos aqui para os versículos 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, aqui nós temos uma exposição muito clara do que encontramos neste fundamento acerca da cruz. Nosso Senhor vai falar da cruz no sentido objetivo e também no sentido subjetivo. Quanto ao sentido objetivo, é a sua morte na cruz. Quanto ao sentido subjetivo, é nós vivermos uma vida de cruz. Para ele, a cruz foi a perda da sua vida. Ele perdeu sua vida e voltou a reencontrá-la na essência da plenitude da ressurreição. Por isso ele diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E observe que no sentido subjetivo ele diz: se nós quisermos seguir após ele, devemos tomar a nossa cruz. E quanto à nossa cruz aqui, o que exige é que nós venhamos entregar toda a nossa vida a ele. Aqui nós vemos o trabalho da cruz da nossa natureza adâmica, carnal, pecaminosa. Essa natureza que precisa ser liberta pela vida de cruz. Mas o enfoque central aqui deste fundamento é a doutrina da cruz. A cruz no sentido objetivo. Quando nós vamos para Atos 2,42, nós vamos ver que o 3º pilar da vida prática da igreja era a mesa do Senhor. Então, esses 2 fundamentos, doutrinário e prático, eles se configuram. Se quanto à doutrina temos a cruz, quanto à prática nós temos a mesa do Senhor. Aquilo que muitos cristãos chamam a reunião da ceia. Lucas, capítulo 22, nosso Senhor vai fazer uma linda exposição acerca deste assunto. Ele vai introduzir este assunto de maneira tão maravilhosa e real. Quando ele reúne os seus discípulos e ele toma aquele pão, ele diz que aquele pão era o seu corpo, que aquele cálice era o seu sangue, não símbolo. Embora nós podemos olhar como símbolo, porém, nós temos que observar que nós tocamos uma realidade espiritual. Nós não tocamos um ritual, não vivemos uma simbologia. Quando comemos o pão, quando bebemos o cálice na mesa do Senhor, nós estamos tocando a realidade de tudo aquilo que é para nós a morte de Cristo Jesus. E o que é a morte de Cristo? A morte de Cristo é muito mais do que a morte para o nosso perdão. O perdão dos nossos pecados. Ou a libertação da escravidão do pecado. A morte de Cristo é o seu doar completo a nós, porque a morte de Cristo é a base de tudo. Porque se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, tudo se desintegraria. Satanás continuaria com seu reino de trevas, dominando soberanamente este mundo. Observe que após a ressurreição, nosso Senhor diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Ele conquistou todo o poder, nos céus, na terra e também debaixo da terra, porque ele foi até as profundezas do abismo do inferno. Pregou aos espíritos em prisão, tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Ele declarou sua vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, sobre a morte. E tudo aquilo que Cristo alcançou na sua morte torna-se uma bênção para nós. Isso é tão importante, porque quando você come do pão, quando você bebe o cálice, você está celebrando a vitória de Cristo, a vitória de Cristo, a morte de Cristo, a morte da morte na morte de Cristo, a derrota do pecado. Aquilo que ele alcançou sobre o mundo se torna uma bênção para você. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que essa palavra penetre em cada um de vocês, que ela seja vida, que ela possa lhes mostrar a grandeza desses dois fundamentos. Quanto à doutrina, a cruz. Quanto à prática, a mesa do Senhor. A grandeza, a beleza dessa mesa. Por isso os discípulos, a igreja primitiva, todos os domingos pela manhã, como está registrado em Atos 20 e o versículo 7, eles partiam o pão, comiam daquele pão e bebiam daquele cálice, sempre relembrando a morte do Senhor. Que Deus te abençoe e que Ele fale de maneira profunda ao teu coração.